Então vamos nos conectar com os companheiros de trabalho do outro plano da vida que nos antecederam, que prepararam este ambiente, que estão conosco mais uma vez nessa noite. Senhor Jesus, que esses estudos, ainda muito acanhados para o nosso, condizentes com a nossa capacidade de compreensão, mas que possam servir para ampliar o nosso respeito, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela grandeza do universo, pela grandeza do Pai Maior, pela imensidão da criação. Que voltando para o mundo material, nossa vida de relações do dia a dia, possamos cumprir os nossos deveres de conduta dentro do Evangelho, mas sem esquecer da imensidão da criação e da grandiosidade do amor do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, que possamos aproveitar esses minutos de reflexão e de trabalho para o nosso equilíbrio, para a nossa vivência, para a experiência da fraternidade real. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Eu queria só... Eu não consigo assim já pegar e já continuar da onde o outro parou. Assim. Eu gosto de... Sou meio assim, sabe? Eu gosto de parar, dar um passo para trás assim, ver o geral para ter uma visão e depois a gente volta aqui. Aí eu tenho uma apresentação de uma época que eu participei, foi um período pequeno, acabou não dando certo na quinta-feira lá no Deus e Caridade, no estudo do Livro dos Espíritos também. E a gente revezava, até o Santana participava também, mas depois por questão de horário e tudo mais eu acabei não continuando, mas na época eu fiz uma pequena apresentação que muita gente não sabe ou não se lembra, né? A gente se esquece. Mas o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, só para recapitular rapidinho, ele é dividido em 4 partes. Né? Ou, como Kardec chamou, 4 livros. Né? 4 livros, 4 partes. Só para a gente recordar. E nós estamos na parte... Que parte que nós estamos? Segunda, né? Que fala sobre? Não, pluralidade é só uma parte pequenininha dentro da parte 2. Oi? Se ligar o ar? Vamos. Tá bom. Ah, é o mesmo? Ele voltou? Fica quietinho aí, amigão. É o outro? Bom, só para a gente lembrar então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 grandes divisões, 4 grandes partes. Né? A primeira parte, ela é a mais curta, que a gente passou rapidinho por ela, que fala sobre Deus e sobre os elementos gerais do universo, matéria, espírito, fluidos, né? É a mais rapidinha. O elemento ou o princípio espiritual e o princípio material, como eles se relacionam e tudo mais.
Essa é a primeira parte. A segunda parte que nós estamos chama-se dos Espíritos. Porque antigamente os livros tinham essa... Falava, né? Dos Espíritos, ou da não sei o quê. Hoje também tem por exemplo, ações dentro do sistema jurídico, tem isso, né? Os capítulos são divididos assim. Já viram o contrato de aluguel? Das obrigações do inquilino, né? Então é a parte do documento que fala daquilo. Então, nós estamos dos Espíritos, essa parte do contrato, ou do livro dos Espíritos. Então vai falar tudo que o Kardec reuniu de informação sobre os Espíritos. Aí nós já vimos a encarnação dos Espíritos, já vimos o retorno à vida espiritual. Agora nós estamos na 4. Dos Espíritos tem vários capítulos. Nós estamos no 4, que fala da pluralidade das existências. Então é o capítulo 4. E dentro do capítulo 4 tem várias coisas sobre a pluralidade das existências. Mas tem uma que o Kardec fez várias perguntas e que nós estamos estudando, que são sobre existir ou reencarnar em diferentes mundos. Né? Então é só para a gente se localizar. Né? Aí eu separei umas imagens aqui que vale a pena a gente conversar para enriquecer um pouquinho, né? Porque é muito texto somente. Aí que é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí quando eu estava pensando na exposição, eu lembrei do Gabriel. Eu falei, tomara que o Gabriel vai. O Gabriel não pode faltar. Porque o Gabriel tem experiência com construção e ele tem uma noção. Normalmente essas pessoas têm uma noção um pouco melhor de tamanho. Por exemplo, se eu perguntar para Ana Paula, quantos metros tem essa parede aqui? Não, é para chutar. 5 metros. O que você acha, Gabriel? Essa do fundo aqui. Você acha que... 5 a 6? Estou mais com o Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5 metros, hein? Mais ou menos isso aí mesmo. Muito bem. Tá, vamos fazer um exercício mental aqui. Vou abusar da imaginação de vocês. Preste atenção. É um exercício. Se o planeta Terra não, o Sol. Quero ver como é que está o conhecimento do pessoal. Se o Sol é grande? Todo mundo sabe. Ele é maior ou menor que o planeta Terra? Muito maior. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, proporcionalmente, imagina que a criança vai na escola e vai fazer uma maquete do sistema solar. E ele vai fazer o Sol do tamanho de uma bola de futebol. Isso aqui, né? Se fosse fazer a Terra na mesma proporção, que tamanho vocês acham que a Terra teria? Ervilha? Está muito pequeno? Adriana, assim não se compromete, né? Nem muito, nem pouco. Uma laranja? O que você acha, velho? A Terra em relação ao Sol. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, entendeu? Reduz ele para o tamanho de uma bola de futebol. Que tamanho que a Terra seria? Não, aí seria maior que o Sol. Entendeu? A Terra é menor que o Sol. Não, mas o Sol do tamanho de uma bola de futebol. Então tipo, mais ou menos isso aqui, ó. Vai, uma bola de futebol, o Sol. Que tamanho seria a Terra? Um grão de areia. Agora vem a melhor parte. A Terra está girando em torno do Sol, correto?
Tudo bem? O grão de areia está girando em torno. Se a criança na escola fosse fazer a maquete na proporção da distância entre a Terra e o Sol, qual a distância que teria da Terra, do grão de areia até a bola de futebol, para representar o espaço do jeito que é? Entenderam a pergunta? 1 metro, 2 metros, 5 metros? Talvez mais. Gabriel, se aqui tem 5, quanto tem de fundo, mais ou menos? 12? Menos? Vamos ver, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos considerar 12. Mais ou menos. Vamos, chutei. 12. 12, tá. Que distância que vocês acham que seria? Ninguém quer chutar? Então o Sol, do tamanho de uma bola... A gente pega aqui, ó, põe o Sol aqui. A criança vai fazer a maquete na feira de ciências. A professora fala assim, o Sol é do tamanho de uma bola de futebol, a Terra está girando em torno do Sol, certo? Uma elipse em torno do Sol, não um círculo, uma elipse. Um grãozinho de areia em torno do Sol. Qual a distância? O raio médio, né? Porque tem hora que é maior e tem hora que é menor. Qual que é a distância? Mais ou menos. Dá um chute. Não? Tá bom, então eu vou falar. 20 e poucos metros, mais ou menos. Maior que esse salão. Ó, entenderam? Então tá aqui o Sol, no espaço, viajando a altíssima velocidade. A Terra, 20 e tantos metros de distância do Sol, lá, é um grãozinho de areia girando em torno desse Sol. E os dois juntos viajando na Via Láctea numa velocidade imensa. Ao mesmo tempo, em torno do grão de areia, tem alguma coisa que eu não sei nem o tamanho que é de tão pequeno, que é uma lua girando em torno da Terra. E ao mesmo tempo, deixa eu pôr a figura para ajudar. Deixa eu só abrir aqui. Bom, enquanto nós vamos falando, eu vou abrindo aqui, porque vai demorar um pouquinho, que o bonitão aqui chegou atrasado, né? Então... Mas tudo bem. Enquanto abre aí, que vai demorar. Então, isso é uma noção das dimensões da Terra em relação ao Sol. E aí nós temos mais outros planetas. Quem lembra de cor? Eu decorei na escola, depois Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. No meu tempo falava Plutão, agora não pode falar porque o Plutão não é mais planeta, né? Então, o que é isso? São os outros planetas desse sistema solar. Então, o Sol, que é o maior de todos, enorme, uma bola de futebol. E depois vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos eles, cada um uma bolinha de um tamanho proporcional. A Terra é um grãozinho de areia. Mercúrio é menor ainda. Júpiter é bem maior que a Terra. Em torno de Júpiter tem várias luas. Alguém lembra? Eu não lembro, mas são muitas luas em torno de Júpiter. Inclusive, uma das luas de Júpiter chama-se Europa. E ela tem características muito parecidas com o planeta Terra. Mas é uma lua que gira em torno de Júpiter. Né? Júpiter ou Saturno? Agora, mas é que eu não... Eu acho que é Júpiter. Enfim. Isso é a nossa, vamos dizer assim, a nossa cidade. O sistema solar, com os nossos vizinhos. Quando Kardec fala que há vida em outros mundos, ele se referia a esses planetas, será? Nós estamos estudando isso.
Curto e grosso. Dá para reencarnar em Júpiter? Vamos lá, vamos pensar. Vamos usar, a gente é a fé raciocinada, então vamos raciocinar. No tempo de Kardec, malemar se conhecia esse sistema solar. Né? Recentemente, por exemplo, a China, não os Estados Unidos, conseguiram lançar uma sonda no lado oposto da Lua, que é uma conquista bem recente, né, que a gente quase não vê nos jornais. Bom, o Galileu Galilei foi o primeiro que, em 1600 e alguma coisa, bem antes do Kardec, 200 e poucos anos antes do Kardec, foi o primeiro que pegou uma luneta e estudou com uma luneta. Já existia luneta, já existiam outros que tinham feito isso, mas ele fez e ele estudou. E inclusive foi banido da igreja porque ele falou, não, eu estou vendo, é a Terra que gira em torno do Sol. Não, mas está no livro sagrado que é o Sol que gira em torno da Terra. Não, mas não importa o que está no livro, eu estou vendo. Né? Mas ele foi obrigado a negar, né? E tudo mais. Enfim, isso 1600. Já em 1857, data de publicação do Livro dos Espíritos, já tinha aumentado bem os conhecimentos. Mas ainda não se sabia muita coisa. Assim como hoje também nós não sabemos muita coisa. Mas já sabemos bem mais nesse período aí. Porque, por exemplo, aqueles observatórios enormes, né? O que é um telescópio, né? O telescópio, duas lentes, igual o do pirata lá. Só que duas lentes, aí você aponta para o céu. Só que quando você faz esse tipo de construção, fica muito embaçado, faz uma distorção na luz e fica ruim a visão. Depois o Newton fez uma mudança que resolveu o problema da distorção, melhorou muito mais. E assim foi evoluindo a qualidade dos espelhos e tudo mais. Até que tem muito chão por aí, eu estou resumindo bastante porque o meu conhecimento é pequeno nisso, mas é só um resuminho. Até que vocês devem se lembrar melhor do que eu, mas eu era criança. Em 1990, nós temos o lançamento do primeiro telescópio espacial. A gente sempre olhou para o céu com uma luneta ou com aqueles laboratórios, aqueles telescópios enormes. Mas em 1990, quer dizer, outro dia, nós pusemos o telescópio numa nave, a nave saiu, o ônibus espacial saiu da Terra, largou o telescópio lá fora da Terra, girando em torno da Terra e apontando para o céu, fazendo o que o homem sempre fez, né? Olhando para o céu, para tentar entender. Ele está lá, e aí ele capta as imagens, só que é bem melhor a imagem e vê de muito mais longe porque não tem a atmosfera da Terra. Quando a gente olha aqui da Terra, a gente está mergulhado no ar, no oxigênio e tudo mais. Então a gente enxerga tudo distorcido, os telescópios. Então por isso que você joga o telescópio para fora da Terra, para poder olhar. E aí ele manda as imagens por mensagem de rádio. Ele pega a imagem lá como uma máquina fotográfica e manda para a gente. E aí foi onde a gente descobriu, por exemplo, que todas as galáxias estão se afastando uma das outras. O universo está em expansão. Mas voltando aqui para o nosso sisteminha solar. Então, essa ideia da distância do Sol até a Terra e de vários outros planetas é só para a gente ter uma noção, um sentimento da imensidão que é o universo. E cada ano que o ser humano vive, que a humanidade avança, cada ano que uma nova descoberta científica, o universo vai se nos apresentando cada vez mais imenso, 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 imenso. Vocês já viram aquela figura clássica, né? Aquela coisa assim, né? Que tem rabinho para cá, outro rabinho para cá. Aí vem assim, Via Láctea, né? Eu vou mostrar ali. A Via Láctea é uma galáxia, pequena por sinal. E lá dentro da Via Láctea você tem milhões
de sóis como o nosso. Milhões de sóis como o nosso, outros maiores, outros menores, uns mais velhos, outros mais novos. E girando em torno desses sóis, outros milhões e milhões de planetas. Então a gente pegaria lá um pontinho aqui pequenininho. Se a gente pegar esse pontinho e ampliar, nós vamos ter esse sistema solar, que é o nosso Sol e Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, tudo girando nessas distâncias entre os planetas e o Sol. Só que uma única galáxia tem milhões de sistemas solares. E no universo você tem outros bilhões de galáxias. Nós somos muito pequenos. Muito pequenos. Como matéria, como construção material, nós não somos nada. Nós somos um cisco, não somos nada. Tem uma figura, menos que isso, né? Bom, eu queria dizer isso só para poder também dizer o seguinte: é tanto mundo, tanto planeta, tanto Sol, tão grande e tão longe, todos são muito longe. São tão longe que nessa galáxia, por exemplo, o Sol mais perto do nosso Sol fica eu aprendi essa semana, Alpha Centauri, é o nome lá da constelação, é um solzinho menor que o nosso. Tão fraquinho que olha no céu, a gente olha, não vê ele brilhando. Esse solzinho, se a gente fosse viajar até ele, sair do nosso Sol e ir até ele, na velocidade de uma sonda espacial, que é uma sonda hoje, da tecnologia de hoje, demoraria 75 mil anos para chegar lá, nessa velocidade. Esse é o Sol mais perto do nosso. E é uma estrela anã, o nosso Sol. Ele é uma estrela com menos luz, mais fraquinho, mais pequenininho que o nosso Sol. Então, assim, não dá para pôr em palavras, eu estou tentando trazer uma imagem da imensidão que é. E com o conceito que a ciência tinha na época do Kardec, era menor. Era grande, mas era bem menor. Tanto é que hoje, fora do espiritismo, dentro da ciência mesmo, os cientistas, os astrônomos, os físicos, aqueles que não acreditam no espírito, falam que é tanto planeta, é tão imenso, é tão absurdamente enorme, que seria ridículo imaginar que não houvesse outros planetas com vida semelhante a nós. Isso, quem está olhando do ponto de vista material. Mas o que os espíritos nos ensinam? Mas então, da onde que o Kardec tirou essa informação? Que tem vida em outro planeta, Bom, na doutrina espírita nós temos alguns conhecimentos que são fatos observados. E nós temos alguns conhecimentos que o Kardec incorporou na doutrina espírita que são revelações. Mas ele usava um critério para compor o livro dos Espíritos. Ele não podia acreditar em qualquer um. Qual é o principal critério que ele usava? Primeiro, tinha que ser lógico, tinha que fazer sentido, né? Tinha que ter bom senso, mas ele também procurou colocar dentro do livro dos Espíritos aquilo que era coerente de diferentes espíritos. O livro dos Espíritos, a primeira edição dele, tinha 500 e poucas perguntas. A segunda edição, que é essa que a gente trabalha, tem 1019 perguntas. Na primeira edição, trabalharam 4 ou 5 médiums, todas jovens, 14, 16 anos, coisa assim, companheiras do Kardec.
Mas depois, para compor as 1019, ele usou mensagens recebidas de mais de 19 países, que ele compilou tudo e ele ia vendo se as respostas dos espíritos, aquilo que era coerente e que estão falando a mesma coisa. O espírito se manifestou lá na Bélgica, falou a mesma coisa que o espírito lá nos Estados Unidos. Eles estão dizendo que pode ter vida em outros planetas, então faz sentido. E aí ele pensou, mas tem tanto, o universo é tão grande, né? Por que não teria vida em outros planetas? Faz sentido. Então, muitos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz são revelações. O que quer dizer o quê? Não dá para você ir lá no planeta, nós aqui como encarnados, pegar uma nave e ir lá, realmente tem um ETzinho aqui verde. Não, não tem. Não consigo. Hoje, o que nós conseguimos? Nós conseguimos lançar algumas sondas. Pega aqui a bola pega a Terra aqui, o grãozinho de areia. A gente aqui do grãozinho de areia lançou sondas na direção contrária do Sol e mandou. Falou, meu filho, vai até onde der e vai mandando sinal para a gente captar. Em 1970 e uns quebrados, que eu não lembro, foi a primeira, a Voyager 1. E ela foi, até hoje, é o objeto que a humanidade construiu, que foi mais longe até hoje. Ela já está quase saindo do sistema solar, desde 1970. E mandando, ela agora já não funciona tão bem, mas ela tem uma eletrônica lá da época de 1970, mandando sinais de rádio para nós, com imagens captadas do universo. Depois teve a Voyager 2, teve a Cassini e várias outras sondas que a gente jogou para o universo e falou, vai, tudo que você vê, tira foto e manda para nós. Foi a nossa forma de conhecer essa imensidão, e ainda fazemos isso, né? Eu não sei, é ano que vem que os Estados Unidos vai lançar Artemis 2, vamos pousar na Lua de novo. Né? Mas não é tripulado, né? É um teste, né? Sim, mas a China já foi. É que não saiu nos jornais, mas já foi. Então, assim, é uma imensidão. Agora, vamos lá. Com tudo isso, com essas sondas que nós lançamos e tal, tem vida em Marte? Não tem. Não tem igual da Terra, material. O que os espíritos... Bom, então quer dizer que tem o quê? Tem plano espiritual lá? Vamos imaginar assim, ó. Está aqui o planeta Terra. Muito bem, estamos aqui, nós aqui, né? Muito maior. Estamos aqui, todo mundo em volta do planeta Terra. Em volta do planeta Terra, nós temos o plano espiritual do planeta Terra. E aí você tem lá outros planetas, né? Não aqui pertinho, mas tem outros, Júpiter e tal, tal. Eles também têm o plano espiritual deles. O que os espíritos ensinam que quando um espírito passa de um mundo para outro, o perispírito dele, ele tem outra vibração, tem outra constituição de outro tipo de matéria, porque são outros elementos. Então, o que eles ensinam? Não, lá, a gente já estudou, né, nas últimas questões, eles vão reencarnar também. Então, quer dizer, vai ter morte, vai para o plano espiritual, reencarna, mas ele vai reencarnar num corpo igual ao nosso? Não. Isso nós podemos afirmar que não. Por quê? Porque essas sondas todas que nós mandamos não encontraram nenhum elemento, nenhuma possibilidade de vida ainda, né, com a matéria igual a nós. Bom, mas está falando que eles encarnam. Então, eles encarnam em corpos de outro padrão vibratório. Que, se eu for lá e pegar um super telescópio e mirar lá em Júpiter, eu vou ver casinha, eu vou ver lá uma humanidade lá reencarnada. Com a nossa matéria, com os nossos sinais, não vou ver. Não vou ver. Mas os espíritos vêm, eles explicam que estiveram... Pode ser no plano espiritual daquele planeta, pode ser encarnações diferentes num outro nível vibratório que nós não descobrimos ainda. Nessa imensidão de universo, hoje se fala muito em matéria escura. E puseram esse nome porque ninguém sabe o que é. E falam assim, 90% do universo é matéria escura. Quer dizer, 90% do universo é uma matéria que a gente não sabe o que é ainda. Nada, não sabe nada. Que nome nós vamos dar para isso?
nada vai ficar meio estranho, né? Vamos pôr matéria escura. Porque eles medem, tem uma energia lá, essa energia gera ondas gravitacionais, gera gravidade, os instrumentos pegam, mas você olha lá e não tem nada. Não tem nada, vírgula. Tem matéria escura, que nós não sabemos do que é. Mas os cálculos mostram que são a maior parte do universo. E pensa um pouco, se é tão longe aqui o Sol lá da Terra e longe do outro Sol, a maior parte mas é tipo assim, é espaço vazio. É espaço vazio. Vazio, né? Não tem matéria só dessa matéria da nossa tabela periódica, né? Entende? Que a gente não enxerga, mas não quer dizer que não está lá. As coisas vão ser mostradas para nós no momento gradativamente, conforme a evolução. É o que está na próxima questão. A nossa capacidade de entender. Exatamente. Por isso que vem aos poucos, senão nós não suportaríamos. Então, por exemplo, tantas verdades. Olha o que o Kardec pergunta. Ele perguntou assim, ó, vou traduzir para o português de hoje. Dá para saber como é que são os outros mundos? Né? É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Hoje nós sabemos bastante mais do que na época sobre o estado físico. Sobre o estado moral nós não sabemos quase nada. Né? Mas o que eles nos falam? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Foi o que a dona Dulcinea lembrou aqui. Certo? Bom, aí, Kardec, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Bom, a gente precisa ter o conceito de que nada no universo como é que se chama? Não, tudo é gradual, né? Tudo é gradativo. Então nós temos outras estruturas corpóreas, outros corpos, num estado vibratório que nós não conhecemos, que nós não vemos, não enxergamos, não conseguimos medir, mas que ainda é uma encarnação de um espírito, certo? Então existe o espírito puro, e existe o perispírito que o reveste, e existe um corpo físico. Isso é dos estudos anteriores do Livro dos Espíritos, nós já sabemos. Né? E também o espírito que encarna em outro planeta também vai ter um perispírito e um corpo físico. Só que o corpo físico vai cada vez ficando mais rarefeito, mais um estado vibratório diferente. É matéria ainda, mas em outro estado que nós não conseguimos captar. Certo? Então, tudo é gradativo e tudo é o processo de purificação. Cada vez a matéria fica menos densa, mais leve, mais sutil, e nós vamos adquirindo, o espírito vai adquirindo capacidade de detectar esses outros estados. Certo? Bom, aí, né? Bom, sob o ponto de vista moral, que ele perguntou do estado físico e moral. Sobre o moral, nós já falamos várias vezes. Também é gradativo. Mas o Kardec, junto com os espíritos, resolveu, por questão pedagógica, dividir em 5 categorias. Né? E a gente estaria na categoria 2. Então tem 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, nós somos 2 estrelas. Né? Nós estamos a caminho da terceira, se Deus quiser, né? Porque ultimamente a gente anda se matando de novo, né? Fazendo guerra. Fazendo guerra no Irã, fazendo guerra na Ucrânia, fazendo guerra na África, fazendo guerra. Continua. Mas vamos lá. Vamos ter muita fé que tudo é aprendizado, tudo é experiência.
E de fato é. Bom, o fato é que também tem gradações, assim como tem gradações materiais, e os planetas evoluem fisicamente e espiritualmente. Né? É isso que nós aprendemos em todas essas questões que a gente passou. Certo? Eu não vou ler tudo o comentário, não. Eu acho que a gente já viu bastante. Eu queria mostrar umas figuras para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Só para a gente reforçar essa questão da... Bom, essa figura, ela está em proporção de tamanho, mas não está em proporção de distância entre eles. Porque todas que a gente for olhar no livro, vai estar fora de proporção, porque não cabe no livro. Em nenhum livro vai dar para fazer um sol de um tamanho que fica uma figura e a distância ia dar lá no quarteirão seguinte. Não dá para pôr no livro. Então, aqui, o tamanho das esferas está em proporção. Então, o Sol seria essa pequena bolinha aqui. A maior de todas, né? O Sol. Aí nós temos na sequência, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Vejam Júpiter. Kardec recebeu mensagens de um espírito que se dizia viver em Júpiter. Ele tinha vivido na França e dizia que agora ele estava vivendo em Júpiter. Dá um nó na cabeça da gente. Né? Porque eu não sei se ele está lá no plano espiritual, se ele é um jupiteriano com outro tipo de matéria que eu não sei. E ele, nas revistas espíritas, ele desenhou, o médium recebeu imagens de como era a casa dele lá, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, poxa, como que o Kardec foi colocando tudo isso no Livro dos Espíritos? Por mensagens que ele recebeu dos espíritos, contando como que é essas coisas. E no filtro dele, do Kardec, ele foi vendo se era lógico, se era coerente, se tinha mais de um espírito falando a mesma coisa, e foi a partir daí que ele compôs essa teoria que ele apresenta para nós. E Júpiter, de fato, é um planeta que é um dos mais antigos do nosso sistema solar, foi o primeiro a ser formado. E lá ele é mais rarefeito, quer dizer o quê? Que não é sólido, ele é praticamente uma esfera de gases. Né? Então, se existe lá uma humanidade, se existe lá espíritos encarnados em Júpiter, certamente não é com a mesma matéria no nosso plano. Mas pode ser que seja apenas do plano espiritual também. Sinceramente, não sei. Não dá para saber direito. Só dá para a gente estudar o que esses espíritos nos contam e a gente vai usando o nosso bom senso, nossa inteligência para ir encaixando esses conhecimentos. Né? E segundo os espíritos, em torno de todos os mundos, e aí eu não sei se eles estão dizendo todos os planetas, todos os sóis, todos os corpos, todas as estrelas, não sei. Mas no livro eles falam todos os mundos têm em torno deles uma comunidade vivendo. Possivelmente de espíritos desencarnados, né? No plano espiritual dá para a gente imaginar. Encarnado, já não sei como que seria. E se existe, é num outro plano de matéria. Né? Pelo menos esses aqui. Mas é bom pensar, né? É bom pensar. Né? Muito bem. Olha só, essa é uma das figuras que eu queria mostrar, para a gente ter uma ideia de proporção. Olha a gente lá, o piquititico, né? Então, se isso aqui fosse do tamanho de uma bola de futebol, seria um pouco menor, e esse aqui ia dar o tamanhozinho do grão de areia, que somos nós. E lá nesse grão de areia, nós lá, 6 bilhões de humanos encarnados, vivendo em cima do grãozinho de areia. Olha a imensidão. E isso aqui, essa distância do Sol para a Terra, pensa, é aquela que eu falei, enorme. Para o outro planeta, enorme, enorme, gigantesco. Para o outro Sol, que está mais perto, 75 mil anos viajando numa velocidade altíssima para chegar lá. De tão longe que é. É uma imensidão que não cabe na nossa cabeça. Muito bem. Está cansado, né? Andou 10 quilômetros, está cansado.
Deixa eu só mostrar para vocês essa figura, não sei se não vai ficar muito legal aí, mas ela é a original de 1900 e sei lá quando. Eu não me lembro, não decorei. Isso é uma figura que ficou conhecida como um pálido ponto azul. Ela é uma figura, uma foto real tirada de uma dessas sondas. Ela foi indo, foi fundo, indo, ficou longe pra caramba, onde era o máximo que dava, ela foi lá e tirou uma foto. E aquele pontinho branco lá que tem uma setinha mostrando é a Terra. Ela estava mais ou menos passando por Júpiter lá, e aí tirou essa foto de um pálido ponto azul no espaço infinito, que é o nosso planeta. Aí agora, em 2000 e pouquinho, eles fizeram um tratamento da imagem para melhorar, né, com a tecnologia. A mesma imagem, fizeram um tratamento, ela ficou um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu salvei. Ah, não é essa, desculpa. Peraí. Deixa eu ver se eu peguei aqui certo. Essa aqui é uma outra imagem bem melhor, né? Olha como evoluímos. Muito bem. Uma outra sonda estava passando por Saturno e falou: deixa eu tirar uma foto dos humanos. Né? Foi lá e tirou uma foto nossa, nós lá. A Terra, quase não dá para ver. Esse pontinho aqui é a Terra vista lá de Saturno. A sonda estava passando pertinho de Saturno e tirou uma fotinha nossa. Uma selfie lá com a gente lá. O grão. Muito bem. São essas duas. Eu não tenho aquela outra, mas. E aí nós temos aqui, não tem aqui agora, deixa para a próxima, já deu tempo. Eu queria só deixar esse sentimento de imensidão. De imensidão. Não tem. E quem melhor resumiu? O melhor poeta que tinha noção desse tamanho e nos trouxe isso há 2000 anos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não tem uma frase mais simples, mais condensada, mais verdadeira e mais amorosa. Porque na frase ele coloca a reverência, porque ele trata Deus como pai. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Que outro jeito que Jesus ia explicar isso? Explicar para o povo na época. Mas o sentimento que dava naqueles que entenderam poxa, ele está falando que Deus tem lugar para todo mundo. É uma imensidão, é uma coisa tão ampla, e a gente, né, preocupado com os como diz o Bezerra de Menezes numa das mensagens, as questiúnculas da vida. Né? Questiúncula é uma questão pequenininha, né? As questiúnculas da vida, que a gente se preocupa. Olha a imensidão da criação. Era só isso para hoje, mas aí a gente avança nas questões nos próximos